Seguindo aqui com o nosso curso 4, dos laboratórios que são obrigatórios aí para a conquista do nosso selo de skills, né, de habilidade, nosso módulo 4, tópico 4, né? Vamos executar agora o laboratório do Dataflow Kickstart Templates, tá? Então, vamos abrir aqui, dar um Start Lab, né? Lembrando que é o nosso laboratório GSP 192, tá? É, Vamos abrir o nosso GCP, como de costume, tá? A nossa a nossa task 1, a nossa task 1, ela já pede para nós criarmos um conjunto de dados e uma tabela do Cloud BigQuery usando o nosso Cloud Shell, tá? Vamos trabalhar aí com o nosso Shell. Então, primeiro nós vamos criar um conjunto de dados e uma tabela do BigQuery, tá? Na nota aqui ele fala que é o seguinte, é uma observação. Esta seção ela usa a ferramenta de linha de comando BQ. Então, ignore esta parte se preferir usar o console do GCP nesse laboratório, tá? Então, aqui nesse laboratório também temos as tarefas que pedem para nós criarmos utilizando o nosso console, mas vamos seguir aqui utilizando o nosso Cloud Shell, tá? Então, vamos aqui já voltar no nosso GCP e vamos aqui ativar o nosso Cloud Shell. Deixa eu só tirar meu menu daqui para aumentar um pouco, né? Continue. Eu vou abrir aqui o nosso Shell em uma outra janela, porque daí eu vou exemplificar aqui das duas formas, tá? Deixa eu só fechar aqui, que ele vai abrir aqui no outro, né? Pera aí, pessoal, tive um probleminha aqui, deixa eu abrir de novo. Acho que eu fechei antes da hora. Vou abrir aqui uma nova janela. Provisionando, perfeito, agora deu certo. Tá, deixa eu fechar aqui. Então, pessoal, a primeira tarefa aqui, ele pede para nós executarmos esse comando, o bq mk taxihides, tá? Que nós vamos estar criando o nosso conjunto de dados, o nosso dataset, com o nome taxihides, tá? Então, podem copiar aqui esse comando e vamos executar ele aqui no nosso shell, tá? Ele vai pedir para autorizar. Então, moçada, esse dataset que acabou de ser criado aqui, né, ele retorna um valor aqui de criado com sucesso, né? Isso aqui foi feito o seguinte: se fosse fazer pelo console, eu viria aqui no menu de navegação, procuraria aqui por BigQuery, certo? Clicaria ali no BigQuery. Vou clicar aqui em Done, tá? Aquele dataset que criamos, na realidade, ele é isso aqui, ó. Aqui no nosso Explorer, temos aqui o nosso Project ID, né? É só clicar aqui na setinha para poder expandir. E aqui está o nosso dataset, tá? Que nós acabamos de criar por linha de comando. Se eu quisesse criar ele aqui pelo console ao invés da linha de comando, igual fizemos agora, simplesmente eu abriria essa mesma janela aqui, tá? O nosso BigQuery. E em nosso Project ID, eu viria até aqui no nesses três pontinhos, né, para visualizar as ações, e clicaria aqui em Create Dataset, tá? Daí, no nosso Dataset ID, eu ia escrever aqui o taxi hides, tá? Colocaria aqui a nossa região, certo?
Mas, como já criamos, eu não vou precisar dar continuidade aqui nessa janela, tá? Então, volta aqui no nosso shell, já criado o nosso taxi hides, volto lá na nossa tarefa e vou validar aqui com o check my progress da nossa task 1, tá certo? Agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer. Tá, aqui ainda na nossa task 1, nós vamos, já que já criamos o nosso dataset, né, o nosso conjunto de dados, nós vamos instanciar uma tabela do BigQuery no nosso Taxi Hides, tá? Então, para isso, nós vamos copiar aqui todo esse código, vamos lá no nosso shell, tá? Pode dar um Ctrl V aí e posteriormente dar um Enter, que ele criará ali as nossas tabelas no nosso Taxi Hide, tá? Então tem que aparecer aqui essa mensagem de criado com sucesso, tá? Perfeito. Criamos a nossa tabela, vamos dar um check my progress aqui, certo? Daí, pessoal, agora, continuando aqui a nossa task 1, o que está falando ali, ó? A princípio, o comando bqmk, ele parece aí um pouco complicado, tá? Mas você pode, com auxílio dessa documentação aqui, ó, documentação da linha de comando BigQuery, você vai poder entender melhor como que ela funciona, tá? Então, na documentação que está nesse link, você pode encontrar mais detalhes sobre o esquema, tá? Como, por exemplo, esse field, data type field, enfim, tá? Que são os caminhos de esquema que nós chamamos de JSON, tá? E aqui fala também que nesse caso nós estaremos utilizando a lista de definições que são essas separada por vírgula, tá? Então, isso aqui é só caráter de curiosidade para aprofundar o estudo de vocês, certo? Agora, nós vamos criar o nosso storage bucket, tá? Ou bucket de armazenamento. Então, agora que nós instanciamos lá a nossa tabela no BigQuery, nós vamos ter que criar aí um bucket, tá? Então, para fazer isso, vamos utilizar os seguintes comandos, tá? Nós não temos ainda um bucket criado, tá? Então, primeiro, nós vamos exportar o nome do bucket que nós vamos criar para a variável chamada bucketName, tá? Então, para isso, eu vou copiar aqui todo esse comando, vou lá no nosso shell, tá? Deixa eu limpar aqui minha tela e deixa eu aumentar um pouco mais aqui a nossa fonte aqui, tá? Aqui no nosso shell, vou colar, tá? Aquele comando que eu acabei de copiar, certo? Esse unique name ali, nós vamos apagar, tá? Do sinal de maior e menor até o sinal de igual, tá? Aí, pessoal, a sugestão, o nome do bucket ele é global, tá? Então ele tem que ser exclusivo. Para isso, então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a nomenclatura BKT de bucket, né? A abreviação de bucket. Vou colocar aqui um hífen e vou voltar lá na minha tarefa e vou copiar aqui o nosso GCP Project ID, tá? Porque também é um nome exclusivo isso. E seguindo aqui esse parâmetro, nós com toda certeza teremos aqui um bucket com um nome exclusivo, tá? Então ficaria mais ou menos parecido com o meu ali, ó. Então eu estarei guardando tudo esse nome aqui dentro da variável bucket name, tá? Então feito isso aqui eu dou um enter, tá? Exportei, armazenei. Para tirar a prova que deu certo, eu vou exibir para vocês, tá? Ó, a variável. Então eu vou utilizar aqui um echo bucket underline name e dou um enter. Daí está aqui o nome do meu bucket, certo?
Feito isso, moçada, agora eu vou executar o comando gsutil, que é para criar o nosso bucket, tá? Então, eu vou copiar aqui. Podem ver aqui ó, que o comando gsutil, ele... Opa, desculpa. O comando gsutil, ele na verdade ele vai criar o nosso bucket com o nome da variável bucket name, que é o nome que nós armazenamos o nosso bucket ali, tá? Então eu vou dar enter ali, ele vai criar o nosso bucket, certo? Se eu voltar aqui no nosso GCP, menu de navegação, Cloud Storage Buckets, nós vamos visualizar o nosso bucket que acabamos de criar. Tá, ó. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Está aqui, ó. Tá vendo? Então, feito isso, volto lá na nossa tarefa e eu já posso validar aqui o Check My Progress, tá? Pode ser que ele demore um pouco para validar, igual o meu, tá? Validou. Aí aqui já fala o seguinte, ó, depois de criar o bucket, nós vamos rolar até a sessão e executar um pipeline. Então isso nós vamos fazer aqui na nossa task 2, tá? Nós vamos criar um conjunto de dados e uma tabela do BigQuery usando o console do Cloud. Então, pessoal, nessa task 2 aqui, o que nós vamos fazer? Voltando lá no nosso menu, ele pede na nossa tarefa, ele pede o seguinte: nós vamos clicar na seção de Big Data e clicar lá em BigQuery e clicar em concluído, tá? Então deixa eu voltar aqui. Cadê o nosso GCP? Tá, ele pede para nós. Na verdade, aqui ele está pedindo para nós fazer a criação do nosso dataset pelo nosso GCP e não por linha de comando. Então, se você já fez por linha de comando e clicar aqui em checar tarefa, ele já vai checar, tá? Que foi o que fizemos, correto? E para criar as nossas tabelas, nós teríamos que fazer isso de forma manual. Então ele dá aqui algumas instruções, tá? Fica a caráter de curiosidade de vocês tentarem fazer isso utilizando um outro nome para não alongar muito nosso vídeo, tá? Mas o próximo check aqui, ó, que nós criamos a tabela do BigQuery, se eu checar aqui também já vai estar valendo, porque simplesmente estaremos fazendo isso aqui pelo nosso GCP. E por último, o nosso create a storage bucket, né? O nosso bucket já criamos também por linha de comando, é só checar também que já vai validar, tá? Daí, pessoal, nós vamos para nossa task 3, tá? Nós vamos executar o nosso pipeline, né? Então, no nosso menu de navegação, aqui já pelo GCP, nós vamos até o nosso Dataflow, certo? Então, isso ele está lá na nossa categoria de Analytics, tá? Vamos aqui em Dataflow, deixa eu ver, tá aqui o Dataflow. E nós vamos criar um job, tá? Então, Dataflow e job. Daí, pessoal, nós vamos criar um job from template, tá? E o nome do nosso job vai ser que está fornecendo na tarefa, que é isso aqui, ó, IoT Flow, tá? Vou copiar aqui o IoT Flow, vou colocar aqui no nosso job name, tá? A região, vou manter a central 1, né? Eu não vejo aqui que ele está pedindo nenhuma região, posso estar errado. Ah, não, desculpa. Ele pede para nós colocarmos na região East 1, tá? Então eu vou alterar aqui, ó, para minha região East 1, tá? Aí aqui no Dataflow Template, nós vamos copiar, deixa eu ver, job name, regional endpoint, tá? Em Dataflow Template, nós vamos selecionar pub sub topic to BigQuery, tá? Vou copiar tudo isso aqui, volto aqui, clico no nosso Dataflow Template e vou colar ele aqui no filter, tá? Para ele poder procurar. Então na parte de stream,
é o único que contém. Clicamos nele ali, tá? Aí ele vai ter algumas coisas que ele pede de parâmetros, né? Vamos inserir um tópico do PubSub, tá? Então aqui, ó, no input PubSub topic, nós vamos selecionar o Enter Topic Manual, tá? Então selecionamos aquilo ali, aí nós vamos copiar esse aqui, ó. Copiem esse endereço, vamos colar ali, clique em Save, tá? No BigQuery Output Table, que é isso aqui, nós vamos copiar isso aqui, tá? Nós vamos ter que alterar o nosso Project ID ali, ó, tá? Que tá entre sinal de maior e menor. Vamos apagar isso aqui. Aí voltem lá na nossa tarefa e copiem lá o nosso GCP Project ID, tá vendo? Copiou, voltou, cola aqui, certo? Selecionamos aqui o nosso GCP, né? Copiamos. Então ficaria assim, ó, o nosso Project ID, dois pontos, taxihides.realtime, tá? Aí aqui no campo GS Temporary Location, vamos voltar lá de novo na tarefa. No Temporary Location, nós vamos colocar o nome do nosso bucket, tá? Ó. Então copiem aí esse caminho. Voltem lá no nosso GCP, podem colar aí, tá? Aí aqui, pessoal, é o seguinte, duas coisas. Primeiro, o GS 2.//, ele já tem por padrão ali, ó. Então esse aqui eu posso apagar, tá? E essa informação your bucket name, nós vamos apagar também, porque nós vamos colocar o nome do nosso bucket, certo? Então, como que é o nome do nosso bucket? bkt hífen, aí é o nosso project ID, ó. Já vou copiar daqui que tá mais fácil, né, ó. Até ali o 9. E vou colar ele aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o nome do nosso bucket, tá? Na parte de encriptação, mantenho aqui o padrão, né, do Google Manager Encrypt OK e só clicar em Run Job, tá? Vamos aguardar aqui só um pouquinho. Ele vai criar ali as nossas pipelines. Isso aqui pode demorar um pouco, tá? Ali vai aparecer essas tabelas, isso pode demorar um pouco. Mas a partir do momento que você clicou para criar as pipelines, tá? Se você tentar validar a tua tarefa lá, você já vai conseguir validar. Pelo menos deveria. Validou, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, já validou e deu ali os nossos 100 pontos. Aí, pessoal, a partir da task 4, vocês vão continuar executando ela depois que o nosso job status tiver como como sucesso aqui, tá? Então eu volto daqui a pouco para dar continuidade com vocês. Bom, pessoal, nosso IoT Flow, ele tem aqui um tempo estimado aqui, ó, de 1 hora e 14 minutos, tá? Isso que demora pra caramba, acho que é até por isso que a tarefa ela já foi checada, né? Você pode ver que o nosso laboratório aqui está 100 pontos, tá? Mas para a resolução do nosso laboratório, tá? Já está feito. Isso aqui é só essa task 4 que nós vamos dar um submit a query, tá? Que é para enviar uma consulta. É questão de aprendizado mesmo, vocês podem estar dando uma aprofundada, até porque temos outros laboratórios que vamos fazer algo semelhante para editar aí algumas informações de tabelas, tá bom? Então, por enquanto é só aqui e espero vocês aí no nosso próximo vídeo tutorial.